Então, a live é sobre depressão. A culpa não é sua. Achei legal que é a sua contribuição, né? O meu sugestão de tema era depressão, alta responsabilidade e aceitação. Aí a gente evoluiu com a sua sugestão de depressão, a culpa não é sua, né? Aí você falou o número de casos de depressão e a gente colocou também a outra parte que é como lidar com ela. Então, se quiser se apresentar e falar sobre como que o tema depressão chegou para você. Sou terapeuta, sou CEO da Zuzicare. Zuzicare é uma empresa de medicina alternativa que é voltada para a área terapêutica, né? Com técnicas terapêuticas que são aprovadas pelo Ministério da Saúde, recomendadas pelo Ministério da Saúde para tratamento, né? Um tratamento complementar ao tratamento médico, medicinal, né? Só que é um tratamento sem medicamento. Então, essas terapias, né, ajudam a tratar as emoções, por exemplo, que mais de 80% das doenças iniciam, né, de origem emocional. Então, se a gente tratar a causa, a gente elimina também o problema e futuros problemas, né? Então, comecei a atuar, né, tratando, ajudando pessoas já há mais de 20 anos, aí, mais de 25 anos. Profissionalmente, há uns 11, 12 anos aí, a partir da minha primeira formação, né, de PNL, que foi com você, foi onde eu te conheci. A gente tive a honra de estar aí 11, 12 anos sendo teu amigo e crescendo com você, né? A depressão, vamos dizer assim, a depressão entrou na minha história de vida, não na minha história Minha vida. Mas a gente pode ter tido um dia depressivo, né? é, Um dia sem vontade de fazer nada. a depressão entrou na minha história, na verdade, quando criança, né? Lá nos 10 anos, quando meus pais se separaram, né? Minha mãe acabou tendo depressão pós-parto. E eu acompanhei toda essa dificuldade que foi para ela tá com um bebê, perder o marido, né? Depois de 17 anos de casado e 3 filhos aí para criar, né? E tá sem o marido. Então, eu vivi na pele o que é acompanhar uma pessoa depressiva aí durante anos, e eu tendo apenas 10 anos, né? Tendo que ser o pai da minha mãe, o marido da minha mãe, porque sobrou para mim cuidar dela, cuidar de um bebê, né? Cuidar da casa, cuidar de mim. Então foi bem tenso. E aí lá para os 20 anos eu comecei a fazer trabalhos voluntários, ajudando as pessoas. E dentro desse trabalho voluntário, depois de uns 12, 14 anos desse trabalho voluntário, me apresentaram a terapia, né, a PNL, para eu entrar como um estudante, não como alguém que ia ser atendido, para que eu ajudasse a melhorar a ajuda que eu já dava no trabalho voluntário. E aí me apaixonei, e depois de fazer as formações, larguei a indústria, né, a indústria farmacêutica, eu trabalhava na Pfizer. Fiquei 2 anos atendendo na Pfizer ainda, foi bem bacana, né? Eles permitiram atender os funcionários. E aí, com esse dinheiro né, dos atendimentos, eu já estava pagando outros cursos. E aí foi quando eu entrei, fui lá para Paulista, fui atender e me tornei profissional dedicado aí há 11, 12 anos, dedicado a transformar a vida, né, a curar pessoas. Então, a depressão entrou lá de pequeno, mas aí quando eu virei terapeuta, aí foi uma coisa diária. Todo dia vinha pacientes com depressão para eu tratar. Interessante. Legal. E da minha parte, bom, como eu falei, é uma conversa, então não sou só um perguntador, não estou como só como entrevistador. Mas da minha parte, eu, eu, eu fugia da tristeza. Falando de mim, qual que é a minha relação com a depressão ou com a tristeza? Eu fugia dela. Eu Que lembro. também é uma forma de lidar com a depressão. Mas não quer dizer que é melhor, porque também é uma fuga. E aí eu corria literalmente. Eu guardava a corrida do dia, correr fisicamente, para os incômodos que eu sentiria no dia. Eu já estava antecipando que eu teria eles. E até que um dia eu decidi não mais fugir. Aí veio uma tristeza enorme, porque veio uma enxurrada. Então eu fui constelar a tristeza. E é muito curioso que eu já era terapeuta. Isso foi em 2018, né? A gente se conheceu em 2011 no Practitioner.
em PNL. Em 2012, eu comecei a atender com constelação familiar, facilitando grupos de sessão individual. Então, de 2012, 2011, 12, eu comecei a fazer várias terapias. Mas só 6 anos depois que eu fui entender a tristeza. Eu consegui esconder ela de mim. Eu não reconhecia a tristeza. E foi curioso que com a pandemia, eu passei a atender mais, passei a atender online e ofereci sessões gratuitas de 25 minutos. Eu achei muito curioso que todo mundo trazia o tema da tristeza. Mas não que trazia verbalmente. Atrás da dificuldade que a pessoa trazia, eu percebi a tristeza. Né? A gente percebe o que está na gente, ou o que a gente tem experiência. Então eu conseguia reconhecer. E aí eu comecei a propor, vamos olhar para essa tristeza? Aí eu comecei a usar outros caminhos de terapias. Comunicação não violenta, que é aceitar a emoção básica e olhar a necessidade por trás. E nesse ano mesmo de 2020, eu ajudei uma pessoa com depressão que fez vídeos a cada semana. Então, em 6 semanas, ela relatou que se sentia liberada da depressão. Que bacana. Então, Fernando, e aí quando a gente fala sobre depressão, que, como que é? Assim, já que você tem uma experiência maior do que eu, já que eu fiquei um tempo sem atendendo menos, que foi um tempo que eu ainda estava conciliando com o exército. Então você já direto, eu te admiro por isso que você já fez o practitioner e já foi atender já 100% focado. Eu ainda fiquei. Eu comecei a atender, né, o primeiro atendimento profissional foi um dia depois da minha formação. Eu me formei no domingo, na segunda eu comecei a atender na Pfizer. Né, uma menina que tinha um problema, eu comentei que assim, poxa, até que enfim vou ter finais de semanas livres, né? Porque a formação era todo sábado e domingo, né, das 8 às 8. E ela falou, você é terapeuta, então você vai me atender hoje. Eu falei, mas como? A gente está dentro da indústria, cara. Não sou ainda um terapeuta, não tem sala, não tenho nada. Não, você vai me atender hoje. Aí ela foi e falou com o presidente da empresa lá, ele liberou uma sala e eu atendi ela depois das 5. Então ali começou a minha carreira, né? Eu acho que eu acho bacana isso, quando é para ser flui, né? Às vezes a gente fica batendo, né, numa porta que nunca abre, mas quando é para ser flui. E foi muito bacana isso. Então, já desde 2011, né, que eu atendo profissionalmente, diariamente, e pô, já foi acho, milhares de Hum. pacientes E, aí. Então, de sessão eu nem sei dizer. e você, por exemplo, você fala sobre a depressão. Eu sei que você usa várias abordagens, né? Mas você fala sobre o que você explica para a pessoa sobre depressão? Eu imagino que talvez você explique, eu não sei. Então eu vou descobrir, não combinamos nada, então. Mas o, você explica algo sobre a depressão para a pessoa? Como que você, como que você faz com a pessoa que a pessoa fala, eu tenho depressão há X tempo. Você tem algum case, Vamos. alguma experiência para compartilhar? Na verdade, assim, o primeiro atendimento é uma anamnese, né? Eu faço 12 sessões com a pessoa. A primeira sessão é uma anamnese, que é para eu entender a história de vida. Porque a pessoa vem realmente reclamando do casamento, reclamando do marido, do filho, do chefe, da empresa. Essa é a parte mais legal, que todo mundo é o problema. E aí, conforme a Eu pessoa falo, vai... eu falo isso, eu ainda não tenho o tato que você tem. Aí eu ainda falo, eu falei, então, você percebeu que todo mundo é errado e você é a única pessoa certa? Eu sei que isso não é, eu sei que isso não é ter muito teto. Acho que você não falaria isso, né? Como que você Não, falaria? de jeito nenhum. Eu tenho Eu uma já abordagem falo, mais tipo, acolhedora primeiro. é, eu sou muito chegado. É. Mas na anamnese a gente já pega, né? Que tem coisa errada. A depressão nada mais é do que essa tristeza, essa melancolia, né? Essa tristeza que virou uma melancolia. Triste todo mundo fica. Eu que sou terapeuta fico, você fica. Tristeza é uma emoção. E emoção, não existe emoção ruim ou emoção boa. Né? Não existe. Toda emoção é boa. Né? Por exemplo, a raiva. A raiva é boa. Ela vem te dizer que talvez alguém está ultrapassando um limite com você. Então, quando você sente raiva, ela vem te dizer que talvez você precise se posicionar melhor com aquela pessoa para que ela não faça isso de novo. A ansiedade é bom, porque a ansiedade ela faz com que você se prepare para o amanhã. Né? Quando você está ansioso é porque você está preocupado com o amanhã. Se você se prepara para amanhã, a ansiedade ela vai embora. Então, o medo é bom, o medo protege. A única coisa que eu falo para as pessoas, que a emoção não tem bom ou má, né? Ou bom ou ruim,
é que, assim, a gente tem que entender o que são as emoções. Porque a gente não pode ficar nos extremos das emoções. Não sentir é ruim. Você não sente medo, você vai pegar um carro aí, você vai pôr 200 por hora aí na avenida, você vai meter no poste, aí vai se matar ou matar alguém. Se você der atenção demais, isso pode paralisar. Um medo em excesso, ele pode fazer com que você não faça nada. Uma ansiedade em excesso te paralisa. Uma raiva em excesso pode ir lá e brigar, né? Ir às vias de fato com alguém. Então, entender o que a emoção quer dizer para você é o importante. E na hora que eu estou falando com o meu paciente na anamnese, eu vou mais a fundo nisso, de compreender. Cada coisa que ela sente tem uma função, né? Toda emoção tem uma função, né? Ela vem, é um recado da alma falando assim, ó, não tá legal. Então, se você olhar para aquilo, você vai conseguir entender o que você tem que fazer com aquilo. E aí, conforme o pessoal vai falando um monte de coisas para mim, a gente vai definir, então, qual que é a causa mais essencial a ser melhorada, né? Ela falou do marido, falou da mãe, falou do trabalho, falou dos filhos, falou de tudo. Mas tá, olhando para tudo isso e entendendo a história do pai, da mãe lá atrás, da infância deles, do casamento deles, ali você já consegue pegar um fio da meada ali, ó. Tá vendo que talvez você repita isso por causa disso e tal. E a gente vai achando qual que é o tema, então, em cima de tudo aquilo que ela falou. Qual é o tema que, se a gente pegar para trabalhar, ela vai ter um resultado de 100% sobre aquilo, mas também aquilo vai resultar em melhoras em todos os âmbitos, né? em todas as áreas da vida também. Então, aquele vira um tema principal. Né? E aí, se a pessoa já traz uma tristeza antiga, uma dor antiga, aquela coisa que ela não aceita, não consegue lidar com aquilo ainda, né? Aí a gente já fala, poxa, bora lá, tem uma depressão aí que está te atrapalhando. Uma falta de aceitação, né? Você está brigando com um acontecido ao invés de aceitar. Então, a gente vai trabalhar essas coisas nela. Primeiro, trabalhar os problemas que estão trazendo uma vida presente ruim. E depois, desenvolver as qualidades, as capacidades da pessoa para que ela se torne quem ela sonha ser, né? Primeiro, então, trabalha o problema e depois evolui ela para que ela chegue no topo e se mantenha lá no topo. Ou seja, pelo que você falou, a pessoa não necessariamente chega na sessão e fala que quer trabalhar a depressão. Ela normalmente traz várias queixas, e Muitas aí, nesse processo de entender e resolver cada queixa, pode ser que a pessoa fale, ou você perceba e comente da questão da Se eu depressão. perceber, eu já comento. Aí tem pessoas que já têm dúvida. Pode ser, pode não ser. Tem pessoas que já vêm tomando, né, medicamentos, né, Chegou o há medicamento. tempo, já passou com um psiquiatra e falou, tenho depressão, toma o medicamento. Falo, que legal, assim, era uma abordagem para que você tivesse condições de procurar uma ajuda. Mas o medicamento nunca é bom, né? O medicamento, ele sempre trata um negócio e estraga outro, né? E, então, por uma medida preventiva, tudo bem, mas você tem que tomar por pouco tempo. Um medicamento tomado por um longo tempo, ele vai danificar algum órgão teu, né? Vai trazer outros problemas. E até porque o medicamento, né, que o psiquiatra passa, não é um medicamento que cura, né? Ele apenas é um medicamento que ele minimiza, né, os efeitos, para que você consiga ter uma vida um pouco mais normal, que é para que dê tempo de você procurar ajuda. Então, assim, a intenção, tomou medicamento, vai procurar ajuda terapêutica para você tratar a causa, achar o que está causando aquela depressão, tratar, resolver, para você poder se livrar dos remédios e da depressão e poder ser feliz, né? Eu percebo a depressão como uma negação, não como uma tristeza profunda, mas como uma negação da tristeza. Tudo que a gente nega aumenta, né? É como se negar uma emoção é tampar ela, né? Só que se a gente está tampando ela, ela não está saindo. Então, uma tristeza negada é uma tristeza que vai crescendo, crescendo, crescendo. Então, eu digo que a depressão é uma negação profunda da tristeza. Aí não sente nada. Por isso, depressão, né? Fica deprimido. O depressão, né? Se pensar no relevo, o que é uma depressão no relevo? É uma coisa assim, né?
é algo fundo, é um buraco, né? Vontade de não sair. Então, fisicamente também tem essa conotação. E daí eu digo que para lidar com a depressão, precisa aprender a lidar com as emoções, aceitar elas, né? Que eu digo que constelação é sobre Aceitação aceitação. é o segredo. Ah, e enquanto a pessoa está tomando medicamento, eu falo, ó, você que escolhe quanto tempo vai tomar, você e o seu médico. Mas o que a gente vai trabalhar é algo complementar, que é aprender a lidar com as emoções. Quando você É, aprende a lidar, essa é uma solução fácil. Resolve fácil, tipo, atenua a dor, o sofrimento. Mas gera efeitos, como você falou, né? Às vezes gera um mau humor. Às vezes uma pessoa tomando um medicamento para depressão fica mal-humorada enquanto toma. Sai da depressão, né? Sai do buraco, tem vontade, mas tá sempre sob tensão. Que inclui esse olhar para as emoções. é que nem você falou, e a constelação fala, né? Tudo que você exclui, né, é, prejudica. Então, se você exclui o que você está sentindo, você tenta não sentir, né? Faz parte, tem que Exatamente. olhar para aquilo, tem que tratar aquilo, tem que trabalhar. Exato. Não tem Até jeito, não dando tem uma como fugir. representação, né? Até dando uma representação, até dando uma forma, uma imagem. E, bom, se a gente falar sobre problemas associados à depressão, o que você tem para contribuir? Quer que eu comente? Fica à vontade. Se quiserem me perguntar alguma coisa também, lembra? Vamos Legal. conversar. Então, fica à vontade. Cara, é, para Eu não mim, tenho uma posição de anfitrião ou de facilitador. É igual, é, estamos igual. então, No final, para no mim, final você vai falar assim, de um curso, né? Você vai falar de um curso, de como as pessoas entram em contato vou, com você. vou no final, quem ficar até o final aí vai saber como você pode se livrar da depressão, né? Com um tratamento com custo baixíssimo e se tratar no conforto e na privacidade do seu lar. Quer dizer, a pessoa vai poder estar em casa e fazer a terapia dentro de casa na hora que ela quiser, de madrugada, de final de semana, de dia, na hora que ela quiser. Então, quem ficar até o final vai poder aprender aí como se tratar. É, ou ajudar alguém, né? Porque a pessoa É, pode não ter depressão, mas tem um familiar com depressão e pode falar de você, né? Falar do curso sim, que ela vai conhecer no final. e algo assim extremamente em conta, um investimento extremamente pequeno para você se curar. Isso que é legal. É, eu já entrei para a terapia através de um trabalho voluntário. Então eu já tinha como missão de vida ajudar as pessoas, curar, né, as pessoas, ajudar elas a transformarem as suas próprias vidas. E quando eu virei terapeuta, pô, foi fantástico para mim, né? Porque eu me senti no meu lugar, tipo, eu me encontrei, eu estava onde eu tinha que estar aqui nessa vida. E só que assim, o tratamento na Paulista era muito caro. Não é que é muito caro. Se você falar assim, depressão é uma das doenças que mais mata, já é a segunda doença que mais mata no mundo. Mata uma pessoa a cada 40 segundos no mundo. É um absurdo. Segundos. Mata muito mais que pandemia, muito mais que pandemia. E segundo a OMS, daqui a 5 anos vai ser a doença que mais vai matar no mundo. Então, Mas a pessoa é, morre de depressão? Depois você explica isso? Ela morre de depressão? Ela se mata? O que isso, acontece? ela acaba se suicidando, né? O gatilho final, é a busca final. Na hora que ela tenta várias saídas e não encontra a solução, ela tenta tirar a sua própria vida, que nem é o objetivo dela. O objetivo dela é eliminar a dor que ela vem sentindo, Eliminador. né? Ah, E aí, ela acha que se morrer vai dormir pro resto da vida, né? Não vai mais sentir nada, então ela acaba tirando a é. própria vida para não Será que não sofrer. sente nada? Será que não é pior? Para Né? mim deve ser muito pior. É como a gente fala, né? Não existe má intenção, só existe boas intenções, né? O cérebro da gente não tem uma má intenção. Ela sempre procura alguma coisa. Uma pessoa que se mata, né? Uma pessoa que tira a sua própria vida em depressão, ela está querendo uma coisa linda para ela: paz, tranquilidade, viver sem sofrimento, sem dor, né? Sair desse caos todo. A intenção é linda, o comportamento é que é ruim, né? E, e a OMS, isso é dados de 2000, acho que 19, alguma coisa assim, que a cada 40 segundos uma pessoa tira a sua própria vida.
E para cada pessoa que consegue tirar sua própria vida, 20 tentam e só um consegue. Isso quer dizer que a cada 2 segundos uma pessoa atenta contra a sua própria vida. Cada 2 segundos no mundo. No Brasil, uma pessoa morre a cada 43, 45 minutos de depressão também, todos os dias. Então, assim, são números alarmantes, né? E que se a gente não olhar para isso, ainda tiver aquela coisa que depressão é frescura, é falta de Deus, é falta do que fazer, quer dizer, esses números só vão aumentar. Então, a gente tem que tratar assim, porque a depressão, segundo a OMS, né, tanto com a pandemia, como guerra e tudo, né, economia, que está um caos também em vários países, a depressão vai matar mais do que qualquer outra doença no mundo daqui a uns 5 anos. Então, a gente tem que estar nessa vanguarda aí, de brigar contra a estatística, de impedir que ela ocorra, né? E o problema é isso. Você em depressão, pô, você pode entrar com vários problemas, ter crise financeira, sair do trabalho, você tem uma empresa, você afunda a empresa, você perde um relacionamento, porque você já não é mais a mesma pessoa, a pessoa cansa de tentar te ajudar e não vê mudança, e aí você acaba perdendo o relacionamento. Então, a depressão, eu acho que é um mal que só traz problema. Então, se a pessoa está vendo que ela tem uma dificuldade de lidar com as emoções, se ela não está encontrando o jeito de sair daquilo, é buscar ajuda. Porque se fosse fácil sair sozinho, todo mundo tinha depressão, falava com a mãe, com o pai, com o melhor amigo, com a melhor amiga e saía da depressão. Mas não, a depressão é uma doença sorrateira, né? Ela vem na espreita, assim, pegando você com essa tristeza, com essa coisa, aí você desanima, né? Como você percebe que uma pessoa está depressiva? Né? Até para quem está aí na live, né? Tá entrando aí, Bia, Sheila, Sérgio, Paula, né? A pessoa, ela começa a deixar de fazer o que tem prazer. Porque as pessoas às vezes acham que um depressivo é só aquele que está na cama, sabe? Deitado na cama, que não quer mais sair de lá, que vive lá no escuro e tal. Não. Sim, essas pessoas também são depressivas, mas elas são a minoria. A maioria dos depressivos, elas saem todo dia de casa para trabalhar, para ir para a escola. Se é uma dona de casa, ela faz as tarefas de casa, ela lava, ela faz comida, ela cuida dos filhos. Então, a depressão é uma doença sorrateira que às vezes as pessoas nem percebem, né? Quem está em volta não... Estava aqui comigo ontem, como é que está em depressão? Isso é papo furado, isso é frescura. Não, não é. Você percebe um depressivo quando ele passa a deixar de sentir vontade de fazer as coisas que antes ele tinha prazer. Então, você vê, a pessoa vai murchando, como você falou, é uma depressão, né? A pessoa vai murchando, ela vai perdendo prazer na vida. E chega uma hora de sem prazer, ela não quer mais ficar aqui junto com a gente. E a pessoa que a gente vai falar agora do que acontece quando a pessoa não busca ajuda, né? No final das contas, no pior, pelo que você falou, estatisticamente, são os suicídios, né? Que você falou que a cada 40 minutos, segundos. A cada 40 segundos, uma pessoa morre no mundo de depressão, né, se suicidando. E a cada 2 Então, segundos, uma pessoa tenta se suicidar no mundo. sim. Ou seja, se não cuidar, acaba que chega numa tentativa ou no suicídio mesmo. E nesse meio do É, caminho, o que está entre o já está sentindo, já percebe que precisa de ajuda e não busca? O que acontece é. de Esse pior? meio do, esse meio do caminho é isso que eu estava falando. É a pessoa começar a deixar de fazer as coisas que gosta na vida. Então, se ela era uma pessoa divertida, gostava de sair para os barzinhos, para as festas, passa a não sair mais. Aí passa tendo essa distância, né? Esse distanciamento do mundo, né? Das pessoas, começa a se isolar. E nisso, muitas vezes perde emprego, entra em crise financeira, perde família, porque, sei lá, uma pessoa que tá... Você tem depressão, a esposa não tem. Ela tá vivendo, ela tá feliz, ela tá... E aí uma pessoa sempre depressiva, que ela tenta erguer, tenta resgatar, tenta animar. E a pessoa, né, sempre desanima e nunca, entre aspas, reage para ela.
chega uma hora que ela pode se cansar e falar, pô, aqui no meu trabalho, aqui, sei lá, na minha escola, tem alguém animado querendo viver comigo e eu tenho uma pessoa aqui que não quer, né? Então, você vai passar por traumas grandes, grandes perdas, né, na vida. Esse é o meio tempo, o meio do caminho. Começam a vir as perdas, né, em várias áreas da vida. Que é Inclusive braba, outras né? doenças, né? Geralmente a tristeza ou a depressão, como pensando em tristeza negada ou tristeza profunda, baixa o sistema imunológico, né? Existe uma relação entre sistema imunológico, defesa, né? A guarda alta para se proteger do que vem de fora, com o estado emocional. Pessoas mais positivas, no geral, têm um sistema imunológico mais forte. Quando está mais triste, mais retraído, se torna mais vulnerável a doenças. E É, falando da solução, tem alguma dica, alguma coisa que você pode propor? Aí você traz uma, eu trago uma depois. tá. É, Porque você vai falar do seu curso. Mas agora seria assim, como que alguém que viu a live só até aqui, quando você falar do curso, vai ser algo mais, claro, é um caminho mais estruturado, né? Eu vi que tem 6 meses de acompanhamento que você dá para quem compra o curso com você. Então, tem a solução que é o curso, que a gente fala no final, mas que solução você poderia apresentar pela sua experiência para quem está vendo a live nesse momento? então, primeiro, né, eu acredito que é o autoconhecimento. A pessoa tem que conhecer quais são os gatilhos, né, que levam ela à depressão. E tem vários, né? Crise financeira, perda de entes queridos. Quer dizer, nesses 2 anos de pandemia, a maioria das pessoas perdeu alguém, né? E é difícil, eu entendo, é desafiador mesmo você aceitar uma morte, né? Apesar da gente saber que é o destino final de todo mundo vai morrer, a gente não é educado a se preparar para a morte, né? Ninguém quer falar de doença, ninguém quer falar de tem que pagar o caixão, tem que pagar uma funerária já para um cemitério para quando eu morrer, não dar dor de cabeça para alguém. Quando alguém fala que vai olhar para isso, ixi, para com isso, tá querendo morrer, tá querendo não sei o quê, Deus me livre. Então é um tabu. Então saber quais são, né, os seus gatilhos é importantíssimo. Problema de relacionamento traz depressão, fim de relacionamento traz depressão, altos níveis de estresse, né, contínuos traz depressão, traumas já vividos aí, pode ser na infância, na adolescência, vida adulta, esses traumas que você não conseguiu superar ainda, que você ainda fica aqui dentro ainda, né, não engoliu, né? Você está aqui ainda mastigando o negócio há anos, né? Também esses momentos ruins, né? Eles causam isso. Níveis elevados de cobranças. Você trabalha numa empresa que te cobra demais, meta, isso, aquilo. Se você se cobra demais para ser isso, para ser aquilo, para ser amado, para ser aceito, para ser perfeito, também isso pode te levar à depressão. Então, assim, tem vários gatilhos. Primeiro, perceber quais são os gatilhos que te levam. Porque se você aprender a lidar com aquelas situações, com aqueles gatilhos, vai ficar mais fácil de você nunca entrar numa depressão. E perceber se eu estou em depressão ou não. Também é importante você perceber se está ou não em depressão. Se você tem distúrbio do sono, sabe, tem dificuldade para dormir, né? Ou dorme demais, acorda e mesmo assim acorda cansado, acaba acordando várias vezes, né? Durante o sono também. Isso pode ser sintomas de depressão, dor de cabeça frequente, tensão no corpo, pessoa muito tensa, né? O corpo tensionado o tempo todo também. Pode ser sinais também de depressão. Mudança de humor, sabe? Irritabilidade, né? Pessoa, essa polaridade, né? Bipolaridade muito acentuada também. Pessoa que se sente sempre cansada, apática, desanimada também, né? São sinais, são sintomas, né? De depressão. Própria coisa que eu já tinha falado, que é essa perda de interesse por coisas que gostava. Cara, perdeu interesse de fazer coisas que gostava. Cara, para mim é um super sinal de alerta.
falta de O concentração. isolamento. O Oi? isolamento também, né? Perde interesse pelo que gosta e se isola. Se isola das pessoas, se isola do É, que gosta. esse isolamento social, repetição de pensamentos, né? Pensamentos negativos, choro constante, mudança de apetite, ou ganha muito peso, ou perde muito peso rapidamente. Entendi. Pensamento de automutilação, autopunição, pensamentos suicidas. Cara, se as pessoas têm isso, procura ajuda. Eu acredito que uma das maiores soluções, né, é realmente você falar sobre o assunto. Né? A depressão não tem que ser escondida, não tem que ser, né, a depressão, né, colocada lá para debaixo do tapete para não se ver. Não, pelo contrário, aquilo só vai agravar, só vai aumentar. E então procurar conversar com pessoas, pessoas que saibam te ouvir, pessoas que possam te aconselhar a um bom terapeuta, né? Acho que a gente tem bons terapeutas aí espalhados no mundo, então procurar alguém que já se tratou, que já deu certo, que funcionou, né? Para também não ir em qualquer um perder tempo. É importantíssimo. E aí a gente tem várias linhas de terapias que ajudam muito, a constelação ajuda muito, barra de axis ajuda muito, PNL. Quer dizer, a gente tem uma infinidade de ferramentas, biomagnetismo. Então, procurar um profissional que tenha alguma ferramenta dessa que trate a depressão, para mim é fantástico. E a primeira coisa, né, é aceitar que você está em depressão. Viu? Tem esses sintomas. Você passa por algum desses gatilhos que disparam esses sintomas, cara, então não se isole. Fale, aceita, fala, poxa, eu posso estar precisando de ajuda. Eu não estou conseguindo lidar com uma situação e resolver essa situação sozinho. Né? Muito, e principalmente em homens. Homens têm aquele preconceito que homem não chora, né? Homem não pede ajuda. O cara tá perdido no trânsito, o cara não sabe achar o endereço. A mulher fala pro cara, vamos parar aqui e pergunta para uma pessoa. Não, eu já me acho. Daqui a pouco eu já entendo onde eu tô. Não, cara, porra, pede ajuda sim, né? Então, procurar um profissional qualificado é essencial. Então, aceitar. Eu tenho um problema, eu preciso de ajuda. E depois, ter a escolha de ajudar, né? De procurar ajuda. Ser forte não é resolver sozinho. Ser forte é fazer o que precisa ser feito. Você Ser forte é precisa de aceitar ajuda. ajuda. Você Quem tem, é forte aceita ajuda. você tem Porque, coragem de porque ser forte procurar é e ser aceitar. vulnerável. Oi? Ser forte é ser vulnerável. Então, o forte de verdade aceita ajuda. Não é? O forte que não aceita ajuda, ele quer fingir que é forte. Mas o forte de verdade se permite ser vulnerável. É E aí, como o agora é o bambu, momento né? que você. Oi? É forte, mas é flexível. Exato. É. E aí, agora é o momento onde você revela para a gente. Você faz o convite, fala um pouco do seu curso, sobre como lidar com a depressão. Qual é o nome? Eu não sei se o nome é esse. Fica à Vencendo a vontade. depressão. É, é, Vencendo a vencendo a depressão. depressão. Isso. Até se você quiser colocar aqui no chat, É que aí eu vou né? precisar sair. Eu acho que é mais Ah, não, fácil então deixa, deixa. quando terminar na descrição eu coloco, porque eu vou salvar, Legal. deixar no canal, eu É, coloco lá o seu site e a página do curso. legal. Então é isso. O Vencendo a Depressão, nesses mais de uma década que eu atendo, né, pessoas em depressão aí, eu fui percebendo quais as técnicas, né, das várias linhas de terapias que eu trabalho. Devo trabalhar com quase 10 linhas de terapias diferentes dentro desse processo de 12 sessões. Quais são as técnicas que mais funcionam, né, para o tratamento de alguém depressivo? E, pô, já tratei de verdade centenas ou já passou, né, de 1.000 pessoas só com depressão, né, fora os outros temas, né? E aí você vai percebendo ao longo de tantos anos, de tantos dias, o que mais funciona. E aí eu compilei tudo isso. Ô, Fábio, grande abraço também, é um irmãozão, meu professor de academia. Bom, que bom que você está aqui. Tem tanta pessoa bacana, né? Aqui, ó, Cláudia, Luan. É que para mim os nomes já sumiram, né? Mas boa noite para todo mundo aí. Eu fui compilando, né? Então, dentro de 12 sessões,
o que mais funcionaria para tratar alguém em depressão. Então, o que eu fiz? Eu gravei eu fazendo um atendimento, só que eu atendendo a câmera, né? Então, eu não estou atendendo alguém ali. Então, é a câmera me filmando e eu fazendo um atendimento como se eu estivesse atendendo realmente um paciente, né? Do jeito que eu faço, uma sequência mais ou menos que eu faço. Iniciando tratando os problemas, né? Liberando emoções, desativando emoções, tratando, né? Fazendo, por exemplo, aquele reimprint, indo lá para a causa raiz, encontrando causa raiz. Então, você vai lá no começo tratando, né? Primeiro, esvaziando o copo, então, liberando as emoções, liberando essas coisas, esses traumas todos que você carrega, pensamentos negativos, lembranças, sentimentos, emoções. E aí, depois que a gente vai, acha a causa raiz também, trata aquilo, ressignifica aquilo que aconteceu no passado. Depressão é excesso de passado, né? Então, se a gente conseguir ir lá no passado e mudar o olhar para aquilo, ressignificar aquilo ali, de repente, aquela não aceitação que está acontecendo, você consegue, sim, ter uma aceitação, uma visão diferente por aquilo que aconteceu. E a gente vai desenvolvendo as capacidades, as qualidades que a pessoa precisa para que ela realmente consiga sair, né, desse mal e se tornar a melhor versão de si mesmo. Então, dentro do Vencendo a Depressão, tem inúmeras linhas de terapias diferentes. Tem coaching no começo, tem EFT, né? Tem Sedona, tem técnicas do biomagnetismo, tem PNL, tem constelação, tem hipnose. Quer dizer, tem um monte de técnicas muito bacanas para que a pessoa possa aprender a se conhecer, lidar, ressignificar esse passado, liberar todas essas emoções, todos esses traumas e depois se desenvolver. Então, esse produto, qual o diferencial que eu falo assim dele? O preço é mínimo. Hoje, se você for fazer um tratamento de terapia, você, com um profissional só, com uma linha de terapia, você vai pagar aí 3, 5, 6 mil reais aí num tratamento aí de 3 meses. Esse Vencendo a Depressão, ele está no valor de 600 reais. Você pode fazer no boleto em 3 de 200, né, o investimento. Ou você pode até pagar no cartão, se não me engano, com o jurozinho da bandeira lá do cartão, sai cerca de 7 de 90, também sai 600 e pouquinho. Mas você pode pagar no cartão e pagar em 7 vezes lá. Então, assim, o investimento é mínimo, sabe? Você pagar 90 reais por mês durante 7 meses para você se livrar da depressão e voltar a ser feliz e ser, de novo, assim, feliz. E até ser uma versão melhor do que você era antes, poxa, é um investimento mínimo, né? Chego até a falar, ridículo. Pelo que você E falou, ótimo. 10%, né? É, 10% do que a pessoa gastaria, 6 mil reais, 10%. Então, 10%, assim, 600. aí, de novo, volta lá para a minha história de vida lá atrás. Eu fiquei durante quase 15 anos trabalhando voluntariamente à noite, indo até as pessoas que estavam lá sofrendo, precisando de ajuda. Então, para mim, a terapia não tem a ver só com a profissão, mas tem a ver com o curar, né? O transformar a vida das pessoas de verdade, deixar um legado nesse planeta. Eu acho que Deus fez tudo perfeito aqui nesse planeta. Esse planeta é lindo, é incrível. Quem estraga esse planeta são as pessoas. Então, para que esse lugar seja um lugar melhor para se viver para a gente, para os nossos filhos, para os nossos netos, bisnetos, é cuidando do ser humano. Quando ele for feliz, quando ele tiver um autodesenvolvimento, autoconhecimento e ser feliz, conseguir ser uma versão melhor dele mesmo, a gente vai ter um mundo melhor. Então, poxa, por que só quem pode pagar 6 mil que vai fazer algo para depressão? Não, eu quis fazer algo que fosse acessível para todo mundo. Não tem, todo mundo tem pelo menos 90 reais. Abrir mão de uma coisinha, tem 90 reais no mês ali para poder se cuidar. Outras vantagens. É uma videoterapia gravada. Então, assim, a pessoa pode fazer em qualquer dia, em qualquer hora, né, da semana. Na hora que lhe convém. Ela compra lá na plataforma. Aí na plataforma, então, assim, primeiro ela pode entrar no nosso site, é www.zuzicare. Zuzicare é Z-H-U-Z-I, né? Zuzi e Care de cuidado, C-A-R-E.
RE. Então, zuzicare.com.br. O legal ali é que a pessoa entra, tem todas as informações sobre a terapia, tem vídeos de depoimentos, né? Tem casos de sucesso, tem explicando os benefícios, os ganhos, as vantagens e tudo. Aí você clica, ele vai para a plataforma, você põe lá seus dados, seu e-mail, para poder, né, receber a terapia. E aí toda semana vai vir, daquele dia que você comprou, a cada 7 dias vai vir uma nova terapia, né? Você não vai ter as 12 terapias de uma vez. A cada dia, a cada semana vai vir uma nova terapia. Então você vai poder escolher o dia que você vai fazer. Você pode repetir ela na semana inteira, por exemplo. Ah, comprei hoje, segunda. Já fiz hoje. Pô, você vai ter ela para fazer na terça de novo, na quarta, na quinta, na sexta. Você pode repetir. A mente aprende por repetição, né? A gente aprende a falar, a ler, a escrever, a andar, a dirigir, a cozinhar, tudo com a repetição. Então, para você entrar numa excelência, você vai poder lá todo dia, quantas vezes você quiser, rever aquela técnica e fazer aquela técnica. E cada semana vai vindo uma técnica nova nesse perfil que eu falei, desde começar a liberar as emoções, encontrar a causa raiz, ressignificar, desenvolver capacidades, qualidades, comportamentos, habilidades para que a pessoa possa ser, né, se livrar da depressão e se tornar a melhor versão de si mesmo. Então, faz E em eu vi que casa. tem um acompanhamento de 6 meses. Como que é esse O acompanhamento de seis tratamento meses? dura mais ou menos uns 3 meses. Aí eu deixo em 6 meses, porque ela pode repetir todo o processo de novo, se ela Ah, quiser. tá. Então, durante 6 meses ela pode acessar o curso, é isso? Isso. E aí também, durante o trajeto, acho que na sexta sessão, na última sessão, também tem esse acompanhamento. Eu peço para a pessoa mandar um e-mail, mandar um vídeo, fazer um feedback, entender como ela está dentro do processo, para que, se precisar da minha intervenção, apesar dela não ter, ela ter comprado a videoterapia só e não o atendimento comigo, eu poder sim intervir e ajudar ela a encontrar o rumo e chegar lá no final do processo tendo a excelência, tendo conquistado tudo que ela foi buscar. Então ela faz em casa, ela pode fazer no quarto dela, ela pode fazer quando estiver no banheiro, no chuveiro, ela pode fazer quando estiver na cama, pode fazer no trabalho, no carro, quer dizer, ela pode acessar de qualquer lugar. Então, economia, né? Ela não perde nem tempo e nem dinheiro para vir até o consultório. Então, puxa, é 1 hora para ir até o consultório, 1 hora para voltar, 1 hora lá, mais transporte, mais estacionamento, mais, né, condução. Não, ela faz em casa. Na hora que ela quiser, ela vai lá, acessa e faz. Então, tem vários benefícios, né? A privacidade, ninguém vai ficar sabendo que você foi num consultório se tratar. Tem pessoas que ainda têm uma dificuldade de mostrar, né, que está precisando de ajuda, de ir num consultório. Vão falar, ah, você é louco, está fazendo terapia. Então, se você não quiser que ninguém saiba que você está fazendo terapia, dá para fazer. Você faz lá, né, no momento que você estiver só. Então, é uma série de benefícios, uma série de vantagens que a pessoa vai ter, né, se adquirir ou vencer na depressão. Só entrar lá no nosso site. Vou até colocar aqui qual é o site. E as Ah, pessoas já que você sabe, pode escrever melhor. Isso aí. Zuzicare. Enquanto isso, aproveitando que você está escrevendo, já vou fazendo o nosso fechamento. Então, muito interessante, Fernanda, o que a gente conversou. Você trouxe realmente. É legal que a sua visão é bem mais detalhista, bem mais detalhada do que a minha. Quando eu trago, por exemplo, como que eu falo da depressão? Dei esse exemplo, né? Uma negação profunda da tristeza. E aí um caminho que eu trago é precisa lidar melhor com as emoções. Você fala a mesma coisa, mas de outro, por outro caminho. É bem interessante ouvir. Eu estava ouvindo a sua explicação e reconhecendo, olha que interessante. Eu não falo todos esses detalhes assim que você vai falando. É bem interessante. E qual que seria, para a gente fechar, fazendo o nosso fechamento dessa live de hoje, qual seria uma mensagem final para as pessoas? E como que elas podem... Ah, fala o seu Instagram também. Você acha que no seu Instagram elas acham o seu site, não acham? Acho. Então, né, quem entrar aqui, tá... Minha rede social tá toda como Fernando Coelho Terapeuta. Se você entrar no Facebook, tá Fernando Coelho Terapeuta. No Instagram, Fernando Coelho Terapeuta. No YouTube, Fernando Coelho Terapeuta. No TikTok, Fernando Coelho Terapeuta. Né? Então, e Zuzicare, né? É que Zuzicare, às vezes, a pessoa não sabe como se escreve, né? Então, o Zuzi significa bambu, né? Então, Zuzi Zu? é Zu é Zuzi, bambu?
Ou Zuzi Zuzi. é bambu? Zuzi, é em chinês. Zuzi. Ah, eu Significa achava que bambu. Zuzi tinha a ver com Suzano, com Não, a sua cidade. é com Tipo, bambu. uma forma carinhosa de falar Suzano. É, não, Zuzi vem É mesmo tipo dessa coisa. Suzano, Zuzano. Zuzi. Não, é de Entendeu? bambu. E é legal, assim, porque é bem essa coisa, né, da flexibilidade, da força que tem o bambu. O bambu, ele é usado até na construção civil, construção de prédios, de viadutos, né, de pontes, porque ele é extremamente flexível e dificilmente quebra, né? Então, é, é, e é isso que eu quero que as pessoas tenham, essa força e essa flexibilidade para lidar com a vida. Então, por isso, os use, né, o care de cuidado, né? Então, vocês podem me encontrar em todas essas redes sociais que tem, né? Ou como Zuzi Care, ou como Fernando Coelho Terapeuta. E ali, e aí qual a mensagem que eu deixo, né? Para quem conhece alguém que tem depressão, ou, né, se tem alguém que tem depressão. Primeiro, ouça essas pessoas que têm depressão, sabe? Mas ouvir com acolhimento, não É. com a Não, solução, não sabe? faça como eu faço. Não fale para a pessoa que todo Não, mundo é que tá. às vezes a gente vai ouvir um amigo e a gente vai falar, ah, meu, é só você fazer isso. Cara, é só, para. Cara, faz isso que resolve. E não é o momento. O momento da pessoa ali, ela quer um colo só, ela quer um ouvido, ela não quer ser julgada, que é fácil, que você tem, né, a fórmula mágica para ela. Ela não quer isso. Ela tá mal às vezes há anos, há décadas. Primeiro ela quer um colo, alguém que saiba ouvir e entender a dor, sabe? A empatia de, poxa, eu entendo a tua dor. É isso, é o que a pessoa quer primeiro. Aí depois sim, que você ganhou a pessoa, você a ouviu, ela se abriu, você não julgou em nenhum momento, você não pôs ela contra a parede, que, pô, a culpa é sua, só você fazer isso que sai. Não, calma, tem a hora que ela vai sair. E aí, depois que você acolheu, ganhou a pessoa, aí sim, indica realmente alguém para ela. Poxa, o que você acha de fazer uma terapia? Né? Como você tinha falado, forte é quem aceita ajuda. Né? Aquele que não aceita ajuda, ele finge que é forte, mas ele não é forte. O forte, ele aceita ajuda sim, e forte e sábio, né? Então, quem tem depressão, procure ajuda, sim. Quem não tem, mas conhece alguém que tem um ouvido acolhedor, né? Empresta o ombro, o ouvido, o seu tempo, só para acolher a pessoa, para a pessoa se sentir ouvida. A maioria dos depressivos estão rodeadas de pessoas, rodeadas de pessoas. Só que elas falam, ninguém me entende, ninguém me ouve, ninguém entende a minha dor. Por quê? Porque todo mundo está julgando, falando que é fácil sair disso, que é só você fazer isso, fazer aquilo. Não, não é fácil. Se fosse fácil, não precisava nem de tratamento. Todo mundo saía. Então, a dica é, procurem ajuda, indiquem mesmo para alguém, para um profissional, né, como o Rodrigo, um profissional, eu sou especialista há tantos anos também, ou outras pessoas, porque a depressão, como eu disse, mata uma pessoa a cada 40 segundos no mundo. No Brasil, a cada 40 minutos. É muita gente que morre. E devido à pandemia, que nunca acaba, sempre tem um novo vírus, um novo negócio, agora a guerra que acaba com a economia. Quer dizer, a gente ainda vai viver momentos ainda meio sombrios ainda, né? Momentos difíceis ainda. Então, a depressão vai ser a maior causa de afastamento dentro das empresas, a maior causa de demissão, vai ser a maior causa de morte daqui a 5 anos no mundo. Então, se a gente conseguir que as pessoas acessem, por exemplo, um produto desse como Vencendo a Depressão, por esse precinho de 3 de 200, de 7 de 90 reais lá, a gente vai poder remar contra a maré. A gente vai poder ser a onda, o tsunami de cura, de transformação, que a gente vai poder espalhar para as pessoas que depressão tem cura sim, e é muito mais fácil e mais rápido do que se imaginava. Então, não precisa se matar, né? Não precisa tirar a própria vida. Tem uma solução aqui fácil e que você pode fazer dentro de casa, na privacidade e no conforto de casa. Já pensou se curar da depressão sem sair de casa? Pô, lá no quarto mesmo? Cara, é maravilhoso. Então,
Quem quiser, entra lá no www.zuzicare.com.br, né? Eu coloquei aqui já, Zuzi é Z-H-U-Z-I, né? Quer Que de significa cuidado, bambu, não C-A-R-E. é de Suzano. Eu achava que Não, era de Suzano. não A é. forma carinhosa de chamar É. Suzano. E Então, os é orientais, bambu que bambu, cuida. né? Os orientais, né? Eles reverenciam muito o bambu, né? Porque eles falam que o oco do bambu é o lugar dos deuses, né? Os deuses habitam dentro do bambu, por isso que ele é forte, ele é resistente, ele é flexível. Por isso eu quis colocar, meu sócio, minha sócia, a gente colocou no nome da empresa para que a gente transforme as pessoas nesse bambu imperial, nesse bambu que o vento pode até dar uma envergada, mas a gente não quebra não, e volta imponente, forte, muito mais incrível do que era antes ainda. Então, acho que esse é meu recado final, ser forte, vou usar a sua palavra para frasear, né? Ser forte é aceitar ajuda. Eu tentei ser forte também na separação dos meus pais, durante 20 anos, dos 10 aos 30. Cara, minha vida só deu para trás. Deu tudo errado. Deu tudo errado, porque eu quis ser forte, resolver tudo. Briguei com meu pai, porque meu pai separou da minha mãe. Fui ser forte, ser o pai da minha mãe. Cara, não deu tudo errado. Deu errado. Minha vida profissional não dava, minha vida financeira não dava. No amor, casei, tive filho, separei. Quer dizer, olha só quantas coisas aconteceram porque eu era o forte que não aceita ajuda e eu resolvo tudo. Tudo foi desmoronando até que eu conheci a terapia e ali me apaixonei e me tornei um terapeuta, me curando primeiro, curando todas as minhas dores, né? Todas as minhas tristezas, meus medos, né? Baixa autoestima, baixa amor próprio, insegurança, tanta coisa que eu fui, né, curando com todas as terapias que eu fui estudando e fazendo. E aí sim, falei, poxa, agora eu posso levar a cura, né, a transformação, o desenvolvimento das pessoas. Então, para mim, é minha missão de vida, meu propósito de vida. Antes, quando eu estava na indústria, eu gostava, né? Só que era aquilo, domingo à tarde eu já estava triste, putz, amanhã tudo de novo, segunda-feira e tal. Quando eu me tornei terapeuta, cara, domingo eu já estava super feliz, falando, nossa, quem que eu vou atender amanhã? Tem fulano, tem Beltrano, tem ciclano, eu vou fazer isso com esse, eu vou fazer aquilo com aquele. Então, para mim, é isso, eu encontrei o que eu vim fazer aqui na Terra, que é salvar vidas, que é transformar vidas. Então, é isso, gente. Vamos para cima. Vamos ser a onda que a gente vai ecoar a cura no mundo. Quem quiser, então, existe o produto Vencendo a Depressão. Se colocar no Google lá, Vencendo a Depressão, vai achar. Se colocar Zuzicare, vai achar. Se colocar Fernando Coelho Terapeuta, vai achar. E a pessoa pode se curar aí, né? Em 3 meses, no conforto, na privacidade do lar. E o investimento extremamente baixo. Como eu falei para você, parcela de R$ 90. Legal, eu assino embaixo. A sua comunicação expressa a sua paixão pelo que você faz. Então, Putz, tenho certeza que quem comprar o Vencendo a Depressão vai ter muitos benefícios, né, da sua experiência. E o melhor é que você comunica com acolhimento. Estou aprendendo com você essa parte. Vamos. A gente Então, ainda vai trabalhar junto, pô. sim. Legal. Então eu vou salvar, vou deixar salvo a live no meu canal e vou colocar lá o seu link do site, que você já me mandou, né, no WhatsApp. Vou Isso. copiar lá na E o descrição link e o link da da plataforma. página, da plataforma, os dois. Isso. Legal. Então, Então, obrigado. no site tem, né, todas as informações e no link da plataforma ele já te leva direto, né, na parte lá da onde você compra, coloca seu e-mail, coloca teu cartão lá e aí você já começa a receber os primeiros vídeos já no primeiro dia, um vídeo de apresentação, né, um vídeo também explicando sobre as terapias, sobre o Vencendo a Depressão e já a primeira técnica. Lembrando, até para quem está aí ainda na live, que essa videoterapia tem a parceria do Ronaldinho Gaúcho. O Ronaldinho Gaúcho está nessa missão com a gente, né, comigo, com meus sócios, de levar, né, a cura para o mundo. Então, primeiro a gente está lançando agora em português, né?
E depois a gente vai lançar em outras línguas também e vai espalhar isso, vai levar com a ajuda do Ronaldinho, que é um cara mundialmente famoso, então ele abre as portas do mundo pra gente. E a gente vai levar essa terapia para o mundo, para todo mundo poder fazer, o americano, o francês, o inglês, o espanhol, o chinês, o japonês, todo mundo poder ter acesso a uma terapia extremamente moderna e eficaz, com investimento extremamente baixo e a pessoa ainda fazendo conforto na privacidade do lar dela. Legal, muito bom. Então, Gratidão para todo mundo obrigado. que ficou. Né? Gratidão para Gratidão. todo mundo que teve paciência de nos ouvir. Espero que tenham Bastante tempo, ó, gostado. 53 minutos, 57 agora. E Então, gratidão. E mês que vem, sei lá, daqui a 2 meses, daqui a 3, tem mais lives com o Fernando Coelho. é isso aí. Quem sabe, né, vou te convidar para a semana que vem a gente fazer na minha página. E falar Fechou, sobre o mesmo combinado. assunto. Acho que, né, que teve os seus seguidores, né? Quem sabe também lá na página, né, as pessoas possam te conhecer bastante. Eu acho que veio bastante dos seus. Muita gente, veio pessoas que eu conhecia, mas eu acho que eu vi mais pessoas do seu. Então, quando fizer na sua página, Ah, acho que que deve, legal. deve ir mais dos meus para a sua página, entendeu? Que legal. Que legal. Muito bom. Né, tomara Porque que o pessoal aparece tenha notificando assim, curtido, Fernando então. Coelho está numa live com os TeleSP, entendeu? Ah, Aí que as pessoas ficam legal. curiosas, quem Né? que é esse Espero que o aí? pessoal tenha curtido né, curta a tua página para te seguir, porque você é um cara que tem muito conteúdo. Olha, se eu estudei, eu acho que eu estudei pra caramba. O Rodrigo estudou 100 vezes mais, porque ele era um apaixonado por estudar e conhecer e conhecer. Ainda sou, ainda Ainda sou. é. Eu, a única diferença nossa é que eu vou mais devagar, por exemplo. Eu fui mais rápido para trabalhar Você e foi entrar em constante. ação. Você foi constante. Você já, vamos dizer, eu tive sei lá, essa rapidez no aprender, mas você já foi, tipo, aplicando continuamente. Isso. Eu, Para mim, o que vale, por exemplo? Conhecimento e sabedoria, né? São duas coisas diferentes. Conhecimento é o aprender, né? É isso aí, é estudar, é fazer curso, é ler livros, é aprender. Esse é o conhecimento. Você adquire o conhecimento. Mas, para mim, né, o conhecimento parado, ele é um livro numa estante pegando pó. Não serve para nada. não. Né? Quando o conhecimento se torna sabedoria? Quando ele vira prática. Então, todo conhecimento que eu fazia num curso, eu já colocava em prática. Aí, fazia o segundo curso, já virava prática, entrava nas minhas terapias, entrava nos meus atendimentos. Então, por exemplo, o biomagnetismo, por exemplo, eu já comecei a tratar meus pacientes enquanto eu ainda estava cursando. Eu, né, também, tantos anos já atendendo, quando eu fui aprendendo, entendendo, por exemplo, sobre a desativação, né, emocional e sobre a ativação emocional, eu já fui aplicando nos meus clientes. Falei, não me informei ainda nisso, porque tem uma mesa magnética onde você trabalha com ímãs e com cura física. Eu falei, mas a parte emocional eu já aprendi. Então a gente já pode fazer a cura, né, do biomagnetismo com os ímãs em você. E depois, se você se interessar em fazer a cura física na mesa magnética, beleza, daqui a um tempo eu me formo naquilo e a gente vai fazer. Então, no meio do curso, eu já estava usando o curso dentro das minhas sessões e fazendo, vamos lá, a gente só desativava liberava emoções com FT e com acedona. Cara, você quer conhecer o biomagnetismo? Também tem como a gente desativar emoções que estão aí, que o teu corpo precisa. E aí eu me conectava com o corpo da pessoa. E aí tem um pêndulo também, que ele vai girar para a direita, para a esquerda, para saber se a resposta é sim ou não. E aí eu ia procurando quais emoções estavam presas lá no corpo da pessoa, gerando doenças, né? Gerando dificuldades na vida. Então, quando eu descobria quais eram as emoções, eu já fazia a desativação. E depois, quando terminava ali as desativações que o corpo da pessoa estava pedindo, né, precisando, necessitando naquele dia, eu já procurava quais eram as ativações que o corpo dela precisava para que ela saísse daquele estágio, daquele estado, né, de vida e se transformasse e fosse para um estágio diferente, de cura, de felicidade e tudo mais. Então, no biomagnetismo já tinha essas ferramentas e eu já aplicava antes de me formar. Então, é muito bacana. Eu, pelo menos, gosto muito disso. Eu aprendi, eu quero usar.
né? Eu aprendi, fez sentido para mim. Eu vi lá no curso, na formação, eu consegui ajudar pessoas, curaram pessoas, me curaram de alguma coisa. Pô, então funciona. Agora deixa eu levar lá para os meus pacientes, que eles estão sedentos, né, de novas curas, de nova ajuda.